Olá, que bom você ter separado esse tempo para estar conosco. Hoje à noite estamos com a Emilce, a irmã Emilce participando pela primeira vez da aula dos professores, a Bianca retornando e a Beth, fiel escudeira, aqui sempre conosco. É muito bom. O pastor Cristiano, ele é professor au concurso, nunca falha. Né? Então é muito bom receber vocês nesta aula hoje à noite e você agora no domingo. Bom dia. Que Deus lhe abençoe este dia e que você separe para poder adorá-lo, servi-lo neste dia tão especial. Todos os dias são especiais, né? Ele dá como um presente para nós. Mas a grande bênção, além disto, é recebermos nesse domingo que é o privilégio de adorarmos a Deus como corpo. Então, vamos à igreja, encontramos a família de Deus e assim podemos adorar. A escola bíblica dominical, ela abençoa mais ainda, porque quando você está lá presencialmente, você vai estar num grupo por faixa etária. E isso faz com que você possa estar estudando os assuntos com uma dinâmica especial para a sua idade. Então, não perca essa oportunidade. Torne-se participante da maior escola do mundo. E isto será uma grande bênção na sua vida. Hoje vamos estudar a instituição do sacerdócio. E vamos começar falando com o nosso Deus. Ó Pai, derrama a tua graça, a tua bênção, a tua direção, e que possamos dar a liberdade ao teu Espírito Santo para nos guiar, para nos orientar, para nos instruir, e que possamos, assim, sair entendendo a importância da instituição do sacerdócio, o propósito dele, e também entender que o sacerdócio, como sacerdócio, foi extinto quando Jesus Cristo veio ao mundo e foi estabelecido o sacerdócio real. Que Deus, então, possa trabalhar nas nossas vidas e possamos, dando a liberdade ao teu Espírito, ó Pai, a entendermos aquilo que o Senhor vai nos ensinar a partir de agora. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O objetivo da nossa lição hoje é entender a importância da influência do líder religioso na formação da religiosidade do povo. Então, esse é o primeiro aspecto geral que nós queremos fazer. O outro aspecto é compreender que nós também, como nação sacerdotal, recebemos os oráculos de Deus para proclamá-los a todo o povo. Também queremos que, nesse momento, como falei na oração, entender que, compreender que a Igreja do Novo Testamento aboliu a figura do sacerdócio humano devido ao aparecimento de Cristo e estabeleceu o sacerdócio universal. E o objetivo específico é você entendendo que você faz parte como um sacerdote de você mesmo, você precisa viver uma vida santa. Se nós entendemos isto, vamos ter a compreensão da instrução da palavra de Deus e assim poder viver de uma maneira muito mais íntima com Deus. Então vamos para a palavra de Deus, e isso está em Êxodo, no capítulo 28, verso 1. Eu vou ler para vocês esse versículo. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e os seus filhos com ele do meio dos filhos de Israel, para administrarem o sacerdote, o ofício sacerdotal, a saber, Arão e os seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então, não só Arão passa a ser o sumo sacerdote, como os seus filhos vão se tornar sacerdotes. Nós que estamos lendo a palavra de Deus costumeiramente, vamos perceber que dois dos filhos de Arão não vivem conforme as instituições daquilo que Deus estabeleceu.
não entendeu o privilégio que era ser sacerdote e, por causa disso, Deus ceifou suas vidas. Naquele tempo, o sacerdócio era uma convocação. E quando Deus nos convocava para servi-lo, e isto só poderia ser da tribo de Levi, você então deveria se sentir honrado por essa convocação e se dedicar de corpo e alma para que você possa estar servindo e adorando a Deus. E isso é muito importante. Hoje, todos nós temos uma chamada, e essa chamada é chamada universal. Será que nós temos a mesma compreensão? Nós vamos trabalhar em alguns aspectos muito interessantes. Como Deus trabalhou de uma maneira tão clara em estabelecer o ofício sacerdotal. E quando ele estabelece aquele que ensina, Deus requer muito mais. E é isso que eu gostaria que você entendesse. Deus vai trabalhar na minha vida e diz, se eu, ao estar ensinando, fazer com que outras pessoas venham a tropeçar, Deus requererá da minha vida muito maior rigor. O que você precisa entender é que se você está a ministrar, e aí eu queria colocar uma coisa muito importante. Você é pai, você é mãe. Você tem sobrinhos, você é tio. Você tem netos, você é avó ou avô. Eu quero te dizer que você está perto das joias mais preciosas que Deus colocou ao seu lado. E todas as suas atitudes, todas as suas falas estão ensinando. Então, eu quero te dizer que ninguém está fora dessa posição de estar ministrando sobre a vida de uma outra pessoa. Então, é muito importante que você esteja atento ao estudo e que você possa entender como Deus levou a sério essa instituição sacerdotal. E como Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre, por que nós deixamos de observar todas as coisas que ele ministrou? E hoje, muitas vezes, estamos ministrando de uma forma tão, desculpa usar essa expressão, avacalhada. Isso daí é lá do passadão, hein? Quando a pessoa era totalmente relaxada. Eu tinha um colega que lá no seminário, ele foi pregar na sala de aula e ele foi de chinelo havaiana, ele foi de bermuda e uma camiseta um pouco rasgada. Quando ele terminou de pregar, o professor deu nota 0 para ele na indumentária. E aí eu fiz uma pergunta para ele. Disse, me diga um negócio, quanto você ganha de salário por mês? E naquela ocasião ele me disse que era um pouquinho a mais do que o salário mínimo. Eu falei, cara, então eu não entendo você. Por causa de um salário tão baixo quanto esse, todo dia, 6 horas da manhã, você levanta, bota terno, gravata, sapato e vai para ganhar essa merreca de salário. E quando você vai para a presença de Deus, você vai de bermuda, de chinelo e camiseta rasgada? Quem é Deus na sua vida? Não quero que você me responda. Eu quero só que você se avalie. Que você tenha uma conversa pela primeira vez honesta com Deus. E que você deixe Deus trabalhar na sua vida. E se você fizer isto, talvez você comece a ter uma nova compreensão de Deus. Então, hoje nós vamos, ao aprender a instituição do sacerdócio, nós vamos aprender que aconteceram duas vertentes. E é sobre isso que eu quero trabalhar com vocês agora. Primeiro, no versículo de Êxodo 19, 6, vai dizer assim, e vós sereis um reino sacerdotal e povo santo.
Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, a primeira coisa da vertente é que Deus estabeleceu a sua lei, que são os 10 mandamentos, e o povo deveria obedecer à instrução dos 10 mandamentos. Mas, além de obedecer à instrução dos 10 mandamentos, também deveria observar toda a instrução ética que Deus deixou ali no Monte Sinai. Então, lembre-se, o povo o tempo todo estava sendo auxiliado pela presença de Deus num ensinamento. Primeiro, eles receberam o maná, mas não adiantava colher maná excessivamente para o dia seguinte, porque ele se estragava. Então, Deus estava ensinando uma lição de que a dependência de Deus o tempo todo era algo que ele esperava dos seus filhos. Afinal de contas, Deus estava durante o dia como uma coluna, e à noite essa coluna se tornava uma coluna de fogo. Então, é muito importante que nós tenhamos isso na nossa mente, no nosso coração, porque se nós não entendermos isso, não vamos compreender esses ensinamentos de Deus, das suas leis e dos seus ensinamentos éticos. Mas também Deus estabeleceu uma nação sacerdotal. Significa que desta nação sacerdotal ele escolheu uma tribo, a de Levi. E dali sairia todos aqueles que Deus iria convocar para fazer a sua obra. Nenhuma outra nação se tornaria uma nação sacerdotal. Isso é um privilégio de Israel. E desta nação, partiria todo o ensinamento para toda a humanidade, já que Deus disse: em ti, Abraão, abençoarei todas as nações. E você será pai de multidões de nações. Então, a origem da bênção do Senhor começa em Abraão, que seria pai de uma nação, e depois se estabelece um reino tremendamente vasto a partir de Abraão. Então, é muito importante que, ao entendermos isso, compreendamos essas duas vertentes. E assim, poderemos, então, ter na nossa mente e no nosso coração esse ensinamento. Mas eu gostaria de trabalhar com vocês em cima de uma pergunta. E agora gostaria da participação de vocês. Na hora que eu ponho o óculos, é para enxergar as letrinhas pequenininhas daqui. Aí não dá para ser sem óculos, não. Então, de perto, eu preciso disso. A pergunta que eu quero trazer para vocês é: será que os aspectos externos de um cristão revelam o seu compromisso com Deus? Vocês entenderam a pergunta? Vou me fazer mais claro. A nossa roupa revela a nossa intimidade com Deus? Sim, não, por quê? Sim e não. Ah, tem dois aspectos em relação à roupa. Bom, primeiro, você pode estar na melhor roupa possível. Vamos pegar o padrão social de hoje. Pegar o padrão masculino, que é o que eu entendo mais. Um terno completo, eu estava inclusive conversando com o pastor Pedro hoje, falando sobre o terno completo. É o paletó, a calça, a camisa, a gravata e o colete. Isso aqui é um terno mesmo, né? Você pode estar vestido dessa forma e você não ter ah, um relacionamento sério, um relacionamento maduro com Cristo. Então, apenas usar aí o pessoal antigamente, o pessoal da antiguidade falava, vou colocar a minha roupa de crente, né, que era a roupa do domingo, né? Até eu ouvia histórias dos mais antigos ali, de problemas que existiam ali entre irmãos,
aí o irmão tirava o terno e falou, pronto, já tirei minha roupa de crente, agora vamos para a briga, né? Então tinha essas situações. Agora, porque também sim, também revela a intimidade com Deus? Porque a palavra de Deus nos diz que se nós fazemos o nosso irmão pecar, nós cometemos pecado. Então, eu preciso também usar da minha vestimenta para edificar também o meu irmão. Então, eu não posso estar vestido de alguma forma que vá levar o meu irmão a pecar. Em geral, a gente fala da questão do desejo, por exemplo. Ah, e isso também revela a minha, aí revela sim a minha intimidade e maturidade com Deus, mostrando que o meu desejo é sempre edificar a vida do meu irmão e não simplesmente agir conforme a minha consciência, né? Então, por isso que eu dou as duas respostas e aí eu dei a justificativa para as duas também, tá bom? Então, essa é a minha participação. Eu também concordo com o pastor Cristiano, né? Que do nosso comportamento, que principalmente eu falo por nós mulheres, se a gente for com a roupa muito curta, cruza as pernas, esse tipo de coisa. Eu acho assim, o irmão que está do lado fica olhando, desejando, e isso a gente leva o irmão a pecar. Então, eu acho que tem que ter um comportamento, sim, dentro da igreja, mas também tem gente que já falou para mim, não vou na igreja porque não tenho roupa. Aí eu uso sempre, eu falo, Deus quer que você vá como você está. Porque eu acho assim, mesmo que seja uma roupa muito curta, eu acho que quando a pessoa aceita Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, Deus vai transformando e vai mudando, aí a pessoa, como vai se espelhar em nós que estamos lá já há mais tempo, vai falar, nossa, mas a irmã vem assim, por que, que eu venho com uma roupa tão curta? Então, eu acho assim, que Deus fala que venha como estás, mas não fique como está, né? A vida toda, né? Então tem que ter a transformação. Mas eu acho que na igreja é um lugar de comportamento. Então eu acho que a gente tem que se vestir adequadamente sem fazer os irmãos pecarem. Mais alguém? Eu quero desenvolver um pouquinho o pensamento da irmã Beth e um pouquinho além, porque como o pastor colocou aí o questionamento da nossa postura, não só dentro da igreja, né, eu usei a expressão ali, se o irmão pecar, né, mas a minha forma de vestir revela ao mundo que eu tenho um relacionamento com Cristo, então a gente também tem que estar alerta com a nossa vestimenta, estando em igreja e não estando, né? Então, eu moro num prédio, moro num condomínio, então como que eu me apresento às pessoas que estão no os meus vizinhos, os outros apartamentos? Ah, eu vou à feira, aqui em casa a gente vai lá e faz a feira, então qual que é a forma que eu estou trajando ali, se aquilo tem, não é só também a vestimenta em si, né, a camiseta, a calça, a bermuda, mas também o que está escrito, né, o que passa a mensagem que eu estou carregando ali. E às vezes alguns achariam que seria algo radical, mas é importante sim você ter camisetas ou vestimentas que passem mensagens de Cristo também. Porque aquilo vai ser também uma oportunidade para você testemunhar, pelo menos pode até provocar um assunto com alguém, para você ter essa oportunidade. Então, às vezes também ser intencional nessas situações. Ah, eu não quero trabalhar o que você vai dizer sobre modelo de roupa, como o pastor Cristiano sugeriu aí, o terno completo. Mas no tempo meu de infância, eu fui ensinado da seguinte forma, de que a roupa nova
se estreava na presença de Deus como uma forma de agradecer aquilo que ele me deu. Hoje em dia, a roupa nova é para sair com a namorada ou com o namorado, a roupa nova é para ir numa festa, e nunca esta roupa nova tem-se o princípio eu a fiz para agradar o meu Deus. Sempre eu fiz porque eu quero ser o mais bonito ou a mais bonita da festa. Eu quero que as minhas amigas admirem como eu fiquei bela com essa roupa. E aí a gente começa a criar um monte de situações que o eu é muito mais importante do que agradar ao nosso Deus. Esse aspecto na nossa vida, se ele é dominante, isso é tremendamente prejudicial. Então, o que eu estou só trazendo, e sinceramente, isso afeta a vida cristã. Toda vez que o meu eu sobressai acima do meu Deus, isto afeta a minha vida cristã. Então é muito importante que você tenha isto em mente. Não se tem que ser aquela roupa de marca ou qualquer outra coisa nesse sentido, mas o que eu quero te dizer é, quando você vai se preocupar em adquirir uma roupa, pergunte ao teu Deus: Senhor, com esta roupa eu te adoro? Você vai ver que vai começar a mudar o seu guarda-roupa. E você vai começar a perceber que Deus vai se alegrar muito mais com a sua postura e o seu coração. Mas Deus vai trabalhar em cima de algumas questões muito importantes quando Ele quer estabelecer este sacerdócio. Lembrando que Ele diz que o início desse sacerdócio será com Arão e seus filhos. Nós já lemos isso em Gênesis 28, verso 1. Mas também lemos em Êxodo 19, verso 6, lemos que nós seremos uma nação sacerdotal. E que essa nação sacerdotal deve estar sendo parte de um povo santo. E se esse povo se colocar diante de Deus para adorá-lo, para servi-lo, terá a compreensão daquilo que Deus espera. Então vamos agora avançar nesse aspecto e gostaria que vocês fossem para Êxodo, capítulo 40, versos de 12 a 14. Êxodo 40, versos de 12 a 14. Desculpa, de 12 a 15. Pode ler? Por favor. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com vestes sagradas, unja-o e consagre-o, para que me sirva como sacerdote. Tragam os filhos dele e vistam-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Então, veja, Deus estabelece um pacto com a família, com uma tribo. E esse pacto com a família e com a tribo vai chamando os seus descendentes para terem o privilégio de servir ao Senhor. Eu estava lendo um trecho da palavra de Deus quando Eliezer vai dizer: e os meus filhos também servirão a Deus como sacerdote. Ele nem tinha filhos naquela ocasião, mas ele sabia que está casado e que sua esposa iria gerar, e que o filho que fosse gerado iria servir ao Senhor como sacerdote. Lembre-se, eu disse que em Cristo isto aconteceu. Eu não sou sacerdote
pastor, e o Cristiano não é sacerdote, pastor, porque o meu avô, Antônio Bernardo, era pastor. Meu pai era pastor. Eu sou pastor e o Cristiano é pastor. Não tem nada a ver com essa situação, porque esse sacerdócio humano deixou de ser usado no Novo Testamento. Nós todos tivemos uma chamada em especial e não quisemos desobedecer a Deus. Sim, quisemos obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Eu tenho evitado de dizer esta frase, mas eu não tinha grande prazer em ser pastor na minha juventude. Eu tinha sonhos, eu tinha feito certos cursos profissionalizantes, eu estava fazendo, ia entrar numa faculdade de administração de empresa. É uma área que eu gosto até hoje. E eu me via nisto, mas quando Deus me chama, Ele não me dá opção. Eu já estava servindo a Deus, mas Ele me queria para viver o tempo todo do ministério e para o ministério. E então, quando Ele me chama e eu digo sim para o Senhor, a grande bênção foi que, a partir deste momento, eu entendi o grande privilégio que eu tenho por ser esta pessoa que dedica a sua vida exclusivamente ao reino de Deus. E é isso que eu gostaria que você tivesse em mente. O Cristiano estava fazendo uma faculdade quando ele foi chamado por Deus. E ele disse: pai, então eu cancelo a faculdade e vou fazer agora a faculdade teológica? Eu falei: não, Deus sabe por que ele está te chamando. Nesta ocasião, aonde você está no meio do curso, e então você vai terminar essa faculdade e depois vai fazer a outra. Isso deu também muita mais maturidade para ele, no sentido de se preparar e fazer o seu preparo de uma forma muito melhor. Então, o que eu quero que você entenda é que Deus está trabalhando nesta situação, mas aqui é muito específico. Aqui todo o ritual era para entender como Deus trabalha já em Moisés, que quando ele vai entrando diante da sarça ardente, Deus diz: tira a sandália dos teus pés, porque este lugar aonde você pisa é terra santa. O tabernáculo que estava sendo erguido era terra santa. E então, o primeiro ritual era a sua purificação. E depois Deus vai trabalhar, então, que a partir desta purificação, dele pedir perdão pelos seus pecados, pedir perdão pela sua maneira de viver, ele estaria pronto agora a pedir perdão por todo o povo, por toda a nação. Então é muito importante termos isso em mente. Agora, vamos ver algumas coisas que são começadas a ter na nossa mente, que vai ser mostrado para nós. Isso está em Deuteronômios, capítulo 33, verso 8 e 9. Pode ler, por favor. 12, 8 e 9, né, pastor? Não. Deuteronômios 33, 8 e 9. E de Levi disse: teu Tumim e teu Urim são para o teu amado, que tu provastes em Massá, com quem contendeste junto às águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e não conheceu os seus irmãos, e não estimou os seus filhos, pois aguardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Deus está trabalhando que aquele que foi chamado para ser um sacerdote, o seu principal compromisso é com Deus.
todo pastor vive num dilema. E esse dilema é algo muito sério. Ele tem que entender que o seu compromisso com Deus vem acima de tudo. O seu compromisso com Deus vem acima de tudo. Vem acima dos pais, da igreja, da família, para que ele possa cumprir aquilo que Deus espera da sua vida. Porque Deus vai falar com ele e ele é que vai transmitir esse recado ao povo de Deus. Ele o tempo todo terá que ter essa convicção. Só que hoje muitos pastores invertem as questões. Conversando com um pastor, ele disse: eu não tomo nenhuma decisão que Deus me mande fazer se minha esposa não concordar. E aí eu fiz uma pergunta. Quando Deus te chamou, como que você era? Eu era solteiro. Então Deus te chamou para a sua obra. Foi. E agora Deus te chama para a sua obra e quem dá a assertiva é sua esposa. É que a visão da mulher é muito melhor para tomar decisões difíceis. E eu disse para ele: toma cuidado com essa situação. Passados 6 anos depois, ele me procurou e disse: se eu tivesse ouvido a sua experiência, eu não teria tido alguns problemas que eu tive. E hoje a minha esposa disse que eu a desgastei demais diante da igreja. Esse é o grande problema, que a gente esquece que a responsabilidade de um rebanho está sobre o seu ombro, não sobre sua família. Sua família deve ser participante? Deve. Sua esposa deve ser participante? Deve. Mas a decisão é de Deus. E você, como servo, obedece. Então, aqui ele está colocando exatamente esse cuidado que nós devemos observar. Mas vamos ver agora algumas coisas que são importantes que o sacerdote deveria executar. Ficou alguma dúvida aqui? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Alguma participação? Pois não, pastor Cristiano. Eu queria acrescentar esse conceito que o pastor Salomé trouxe, porque o conceito de sacerdócio, sacerdócio real e sacerdócio universal dos cristãos, que é, inclusive, um dos princípios da nossa declaração doutrinária, um dos princípios de ser batista, é o que Jesus fala em Lucas 14, ali no versículo 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mulher, a sua mãe, seus filhos, irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, esse princípio que o pastor vive é um exemplo, inclusive, lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, fala sobre a questão dele ser exemplo aos fiéis. É um exemplo de que o meu relacionamento com Cristo, a minha vida com Cristo está acima de qualquer outra situação da minha vida, até da minha própria vida. Então, sempre será o que eu vou olhar primeiro e sempre será aquele a quem eu vou seguir primeiro. Esse é o papel de você hoje ser feito em Cristo um sacerdote. Era isso que eu queria acrescentar. Obrigado, pastor Cristiano. Então, quando nós vamos olhar as ações de um sacerdote, nós temos que antes entender uma coisa. Quando Deus quis falar ao povo, o povo diz: não, que o Senhor fale com Moisés e nós ouviremos a Moisés. Quando Moisés desce do monte, que o seu rosto resplandece, eles ficaram com tanto medo que pediram que Moisés colocasse um véu sobre o seu rosto, porque a luz que emanava do seu rosto, por estar na presença de Deus, foi algo tão forte
E isso chegava a incomodá-los. Então, nós temos que ter em mente que quando Deus vai trabalhar conosco, e naquele tempo, Deus está trabalhando agora à luz da palavra de Deus, está dizendo, entre Deus e o povo existe um sacerdote que eu estabeleci. E ele fala comigo e ele transmite o que eu falo para o povo. Então, era desta maneira que funcionava no tempo de Moisés, no tempo quando o povo está vivendo no Antigo Testamento. Então, é muito importante nós termos isto na nossa mente. E agora vamos ver Deuteronômios 18, verso 5. Porque Posso o ler? Senhor, Pode Não, ler. Pode ler. porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as tuas tribos para que assista e sirva no nome do Senhor, e ele e seus filhos todos os dias. Muito bem. Então, estava estabelecido que a adoração seria um ritual. Estão prestando atenção sobre isso? Um ritual tem toda uma característica desde a limpeza do sacerdote antes de entrar no tabernáculo, a sua vestimenta, o receber das ofertas, o apresentar essas ofertas a Deus, tudo isto é um ritual a ser feito. E através desse ritual, Deus recebia esse culto e abençoava o povo. Eu quero que entenda muito bem esta situação. Hoje, no tempo da graça, você pode até dizer que alguns cultos são tão engessados que ele é um ritual. Mas, na verdade, não tem nada a ver de um ritual. Porque hoje não é o sacerdote que está falando com Deus. Hoje são os adoradores que são sacerdotes de si mesmo diante de Deus, que estão prestando o seu culto a Deus. Então, quando eu saio da minha casa e vou à igreja, eu vou participar de uma adoração. Eu não vou assistir o culto. Eu vou participar. E dependendo da minha ação, Deus vai receber esse culto da minha parte ou não vai receber esse culto da minha parte. A preocupação minha é, primeiro, ir como um adorador e adorá-lo. A segunda preocupação minha, Senhor, te agradei? E se eu ouvir de Deus que não o agradei, eu tenho que pedir a sua direção, a sua orientação, para que o culto seguinte seja muito melhor a minha participação como um adorador. Você está entendendo o que nós estamos falando, tanto do passado, do Velho Testamento, quanto agora do Novo Testamento? São figuras diferentes, mas temos que entender a figura do passado. Temos que entender que esse Deus vai estabelecer como ele vai receber o culto a ser prestado para ele. E isso desde o primeiro culto, que foi o culto de Caim e o culto de Abel. Deus rejeita o culto de Caim e aceita o culto de Abel, porque ele cumpriu os requisitos que Deus já havia estabelecido naquela ocasião. E agora são novos conceitos que Deus está estabelecendo, e esses novos conceitos precisam ser vivenciados por cada um de nós. Então vamos ver agora a segunda questão que está em Joel,
capítulo 2, versículos de 17 a 19. Joel 2, versos de 17 a 19. (17 a 19). Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhe enviando trigo, vinho e azeite, o bastante para satisfazer plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Deus estabelecendo aqui que o sacerdote percebe o sofrer do povo, vê as necessidades do povo, clama a Deus, e Deus responde a sua oração e envia uma profecia que será anunciada por esse sacerdote. E ao anunciar, então o povo recebe a bênção do Senhor, como ele estabelece que jamais a sua nação irá sofrer com as consequências que estão acontecendo de uma forma geral. O outro aspecto está em Êxodo, no capítulo 28, verso 30. Êxodo 28, verso 30. Nós estamos vendo aí, enquanto estão achando na Bíblia, nós estamos aí olhando e percebendo as ações que esse povo terá que fazer. As ações do sacerdote. Quais serão os serviços a serem prestados ao teu Deus? Né? Então vamos ver agora esse próximo serviço que o sacerdote faria. Pode ler? Pode, por favor. Ponha o trim e o turumim ao peitoral, para que estejam em cima do coração de Arão, quando ele estiver na minha presença. Nessa ocasião, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber que eu quero que o povo de Israel faça. Muito bem. Deus está estabelecendo aqui um aspecto. O povo traz as suas ansiedades, as suas questões. Deus escuta e Deus estabelece um juízo. Sempre que o sumo sacerdote fosse entrar na presença de Deus, ele não iria com meia vestimenta. Ele tinha que seguir toda a vestimenta que Deus estabeleceu. E aí, então, ele iria, ao consultar a Deus, não dar a resposta que ele acha. Ele dava a resposta que Deus determinava. Uma das coisas que eu falo assim, que eu tenho saudade, é meio maldade da minha parte. Porque naquele tempo, se o profeta falasse uma profecia e ela não acontecesse, ele morria. Se isso continuasse nos dias de hoje, não teríamos profetada.
Nesses 38 anos de ministério, o que eu tenho escutado de pastores, líderes, dando profetada, uma jovem chegou para mim desesperada e disse: pastor, eu estou desesperado porque o meu pastor disse que eu tenho que casar com esse ungido do Senhor. Eu disse: ok, eu vou matar a charada. Não, pastor, eu estou falando da profecia do meu pastor. Não, isso não é profecia. Isso é charada. A primeira, ele é feio que dói. Como o senhor sabe que ele é feio? A segunda, ele é parente do pastor. Como o senhor sabe? Eu falei, isso não tem nada de Deus. Porque se ele fosse bonito, não precisava o pastor dizer nada, você já estaria namorando com ele. Segundo, ele está querendo que o seu sobrinho se case. Como ele é feio, ele está usando do expediente espiritual para desencalhar o sobrinho. Isso acontece? Se acontece. São coisas que jamais deveriam acontecer, mas são expedientes usados pelas pessoas. E se nós não entendermos que Deus abomina e que Deus condena, vamos continuar sendo instrumentos para desviar o povo de Deus com estas ações. Então ele está sendo claro para nós, dizendo: você ouve de Deus e você fala o que Deus falou. A outra função do sacerdote está em Deuteronômios 17, verso 9. E virás aos sacerdotes, levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás, e te anunciarão a palavra que for do juízo. A função do sacerdote, naquele tempo, também era de servir como juiz. Havia uma disputa e então o povo consultava a Deus através do sacerdote e Deus manifestava o seu juízo. A situação mais conhecida é do rei Salomão como sacerdote diante das duas mulheres. Salomão está diante de Deus porque ele diz: Senhor, eu sou menino. E menino, ele está acima dos 33 anos. Eu não sei entrar e não sei sair diante do meu povo. Então, se o Senhor puder, dá-me sabedoria. E ele agora, quando recebe essas duas mulheres dizendo que o filho é meu, ele coloca-se diante de Deus para que ele o revista com sabedoria. E ele entrega a criança para a mãe certa. Então, nós temos que ter em mente que havia uma necessidade muito grande nas disputas, o povo estava todo colado. Imagina 2 milhões de pessoas num deserto, faltando as coisas básicas. Daqui a pouco começa a surgir todo tipo de confusão, todo tipo de disputa. Mesmo Moisés ouvindo seu sogro, colocando juízes de 1.000, de 100, de 50, esse povo estava o tempo todo
tentando buscar mediadores para resolver os seus conflitos. Então, é muito importante que nós tenhamos em mente daquilo que Deus está trabalhando. A outra questão que nós temos na palavra de Deus sobre a responsabilidade do sacerdote está em Malaquias, capítulo 2, verso 7. Antes de entrar no novo assunto, pastor Cristiano. Só para avisar que a Bianca levou. Então, Bianca, pode falar? Uma dúvida, pastor. Só Não, abre sua então, câmera. Ok, agora estou vendo. é só uma dúvida. Então não existe nenhum tipo de profecia? Existe. Toda profecia vem da palavra de Deus. Nada fora da palavra de Deus é profecia. Deus me revelou que você tem que casar com o fulano de tal. Não está na palavra de Deus. Porque o profeta revela as coisas de Deus, não as coisas do cotidiano. Deus não está para resolver as situações do dia a dia, nesse aspecto de com quem vou casar, como fazer isso, como fazer aquilo. A orientação está na palavra de Deus. E se seguirmos os princípios de Deus, então teremos toda a instrução para tomar a decisão sábia e correta. Pode Deus intervir em direcionamentos se ele tem um propósito muito específico, até de falar direita ou esquerda. Deus pode fazer isso, mas ele faz geralmente para você. Se você tem o seu sacerdócio, tudo aquilo que Deus revela a você profeticamente para a sua vida é Deus. Mas Deus também é sacerdote da Emilce. Ele não vai revelar algo para você, Bianca, para você revelar para Emilce, porque ele tem livre acesso a Emilce. Agora, o pastor Cristiano vai todos os cultos profeticamente revelando a palavra de Deus. E se ele sair da palavra de Deus trazendo uma profecia, a Bíblia já diz para nós considerarmos o cristiano, que era até agora o nosso pastor, anátema, que significa maldito. Olha, mas ele era meu pastor, amado, salve, salve do meu coração, lindinho. E agora, só porque ele revelou fora da palavra de Deus, está desvirtuando o povo, eu considero ele maldito? Ele não tem direito de errar? Ele tem que se declarar errado. Compreende? Então, Deus trabalha muito seriamente com que tipo de situação. Hoje, e quando eu estou falando profetada, é exatamente como esse caso que eu citei. Isso é uma profetada. Então, por isso eu dei um exemplo claro. O pastor tinha interesse que o seu sobrinho desencalhasse, encontrou uma linda moça da igreja e disse, Deus me revelou para você casar com ele. Senão você nunca será feliz. Já pensou o peso que ele botou em cima da cabeça da moça? Então, são coisas que jamais deveríamos usar desse expediente para falar que é Deus. Ele poderia chegar muito polidamente. O meu sobrinho é um cara muito gentil, vai fazer uma mulher muito feliz. Você não gostaria de ser esta mulher? Porque eu conheço meu sobrinho e conheço você. Ele foi até o cupido. Entendeu? Ele foi até o cupido, mas ele não foi o profeta. Tá certo? Beth?
Pastor, pode, então não, então em igreja nenhuma, uma pessoa pode profetizar alguma coisa para alguém? Porque antes de eu ir para a Batista, eu fui em outras igrejas até eu me encontrar. E eu, quando alguém falava alguma coisa, eu profetizo que vai acontecer isso. Eu desacreditava. Eu nunca acreditei. Opa, Você perdão. conhece meteorologia? Ele diz: se não fizer sol, vai ter chuva. E se não tiver chuva, vai ter frio. Em São Paulo, faz as 3 estações no dia. Você já sai de manhã com o guarda-chuva, com uma blusa de frio e tá aquele sol. À tarde, a gente está brincando aqui que essa semana caiu a chuva das 5, né? Era perto das 5 horas, desabava o céu. Então, em Manaus, a chuva é muito mais precisa. Todo dia chove, naquele horário. Mas nós temos que ter em mente que nós não estamos tratando destas questões, nós estamos tratando da vida espiritual das pessoas. O casuísmo não pode ser aplicado. E para isto existe técnica. Você, num auditório, usando certas expressões, você está atingindo parte do público do auditório. Quando você atinge parte do público do auditório, essa pessoa se denuncia. E aquela pessoa que está de frente para com você está vendo toda a sua reação. E ele pode continuar aprofundando e estreitando aquilo que ele está falando pelos sinais que você está dando. Isso é técnica. E isso não tem nada a ver com profecia. Quando você vai ver os videntes na rua, ele vai acertando pelo que as palavras-chave que ele usa e depois os sinais que você vai dando. Não significa que ela está acertando as questões. Você está dizendo para ela o que você quer que ela diga. Ela se treinou e ela se especializou nisso. Se você ficar com uma cara de estátua, ela não vai ler absolutamente nada. E aí ela vai dizer, por acaso não está me revelando absolutamente nada, não estou conseguindo entender. Entendeu? Porque você fala, não. Ela vai desistir no ato de que está indo para o lado errado e não vai conseguir absolutamente nada de você. Então é muito importante ter em mente que existem técnicas. O pastor nunca deve usar dessas técnicas. Ele está ali para dizer o recado de Deus, quer a igreja esteja entendendo ou não, porque é o Espírito que aplica a palavra de Deus na vida das pessoas. Pastor Cristiano? Queridos, quero trazer à memória que no mês de janeiro a gente tratou um pouco disso na nossa série de mensagens sobre dons, falando sobre a questão da profecia. Tanto no Antigo quanto no Novo, de uma forma diferente, mas a função do profeta era sempre trazer a mensagem de Deus. E sempre esta mensagem, ela começa ali, por exemplo, com Moisés, como nós já estudamos, estabelecendo qual era o caminho de Deus através de toda aquela legislação que foi dada. E, posteriormente a Moisés, todos os profetas, eles comunicavam ao povo, ou a um rei, ou a um general, volte aos caminhos do Senhor. Então, sempre a mensagem profética, ela vai trazer você de volta aos caminhos do Senhor. Pode acontecer de uma maneira específica que Deus queira falar a você através de uma outra pessoa? Pode. Geralmente isso acontece quando você não está ouvindo. Quando você não está entendendo a mensagem de Deus, ele está falando com você, porque lembre-se, você tem o Espírito Santo. E aí, então, Deus manda um servo ou uma serva dizendo, volte aos caminhos do Senhor.
Não é essa futurologia de, Senhor, devo comprar a casa, devo comprar o carro, manda alguém me dizer, Senhor. Não, não é assim que funciona. Pode acontecer isso de uma maneira extremamente específica. Quer a maneira bem específica? Quando aquilo que você pretende adquirir tem relação com algo que Deus quer fazer através daquilo. Então, um exemplo muito simples. Deus manda Jeremias comprar um campo. E esse campo ali, ele vai colocar uma roupa, e aquela roupa vai ser estragada ali, e ali, então, depois vai mostrar o que Deus vai fazer com Israel. Então, tome cuidado com esse tipo de pedido, porque às vezes Deus quer mostrar alguma coisa e abençoar pessoas que estão ao seu redor através disso que você está pedindo. Então, é de uma maneira muito específica que Deus vai tratar esse aspecto. Ele não está aqui para ser a sua bola de cristal. O dom de profecia, a ação profética é para te colocar dentro dos caminhos do Senhor e não simplesmente para adivinhar o que vai ser legal para você no futuro. Obrigado. Malaquias 2,7 diz: porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência da sua boca e buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. O que Deus está dizendo aqui nesse texto? Ele está dizendo que o sacerdote tem toda a ciência, que foi todas essas questões que eu disse. Ele pode manipular as coisas, mas ele vai guardar isso na sua boca. Ele não deve usar isto. Ser carismático não tem a ver com manipulação. Existe o carisma, que é falar com as pessoas de tal forma que a pessoa sinta que estivesse falando pessoalmente com ela. Jesus usou isto de uma maneira especial. Enquanto ele falava à multidão, cada um sentia que ele estava falando especificamente com ele. Isso não é manipulação, isso é comunicação. E ele está dizendo: o sacerdote tem essa ciência, mas ele vai buscar a minha lei e vai ensinar a minha lei. Essa é a função sacerdotal que ele deveria primar o tempo todo. E assim ter na sua mente, ter no seu coração esta visão. Mas também o sacerdote vai exercer a função profética. Isto está em Hebreus, no capítulo 7, versículo 23 a 28. Essa função profética de Deus para com o sacerdote é a ministração da sua palavra. E é isso que é importante nós termos em mente. A palavra de Deus estava sendo escrita. Deus escolhe o seu povo que tem uma tradição oral. Isso significa que os pais ensinam para os seus filhos ensinam para os seus filhos, até que isto vai chegar a um ponto de ser escrito como palavra de Deus. Ainda bem que Deus não escolhe o povo brasileiro para ser esse povo, porque nós já brincamos de telefone sem fio, né? Você já viu alguma mensagem chegar à correta depois de passar por 10 pessoas? Sempre chegava totalmente distorcida. Então, nós não somos um povo muito confiável de guardar essa tradição. Se eu perguntasse quem era o seu tataravô, algumas pessoas teriam muita dificuldade em dizer: meu tataravô é fulano de tal. Entendeu? E alguns sabem porque o seu avô falava, o seu pai repetia, quer dizer, o seu bisavô falava, o seu pai falava, o seu avô falava, o seu pai falava
E agora você sabe. Se não, não vai saber. Pouquíssimas famílias conhecem a sua genealogia. Mas eu quero sair agora destas situações específicas da função sacerdotal e quero trazer algo que vai mexer com vocês. Eu fiz aquela primeira pergunta a vocês sobre a roupa, se tem influência como servo de Deus ou não. Eu vou pedir à irmã Emilce que faça uma leitura, ela é longa, mas ela precisa ser feita. Êxodo, capítulo 28, versículos de 12 a 43. Nós vamos acompanhar essa leitura sem interrupção, para nós termos essa compreensão do que é a roupa sacerdotal. E Pode ler. porás as 2 pedras nas ombreiras da estola, por pedras de memória para os filhos de Israel. Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira, as farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola o farás, de ouro, azul, púrpura, carmesim e de linho fino torcido o farás. Quadrado e dobrado. Será de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras engastadas, com 4 ordens de pedras, a ordem de uma granada, um topázio e um rubi. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem será uma turquesa, um ônix e um jaspe. Engastadas em ouro serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel. 12 segundo os seus nomes serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então, porás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira colocarás os 2 engastes e as porás nas ombreiras da estola, na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto à estola por dentro. Farás também 2 anéis de ouro e porás nas 2 ombreiras da estola, abaixo, na frente dele, perto da sua costura, sobre o cinto de obra esmerada da estola. E ligarão o peitoral com os seus anéis, aos anéis da estola por cima, com um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada da estola, e nunca se separará o peitoral da estola. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim,
Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. Também farás o manto da estola todo de azul. E uma abertura para a cabeça haverá no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha será, para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul, de púrpura e de carmesim ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Haverá nas bordas do manto ao redor, e estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de selos. Santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. A lâmina estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhe-ás cintos, também lhe farás tiaras para a glória e ornamento. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também seus filhos. Tu os ungirás e consagrarás e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua, irão dos lombos até as coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Eu pedi para fazer essa leitura tão detalhada, e seria muito legal se eu tivesse me preparado com uma figura desta roupa. E aí você então veria, se você for no Google, você vai ver a roupa do sacerdote. Vai ser fácil de você localizar e estar observando essa leitura em casa. Você vai perceber a riqueza do detalhe que foi determinando cada uma das coisas que deveriam conter nesta roupa. Mas Deus se preocupa da roupa de baixo até os detalhes mais de maior aparição, como as 4 camadas de pedras do peitoral, para que então pudesse demonstrar que a nação de Israel, as 12 tribos, deveriam estar lembrando do pacto que Deus fez com eles. E que esta roupa iria evidenciar esta adoração. Então, é muito importante termos isto em mente, que Deus está preocupado, sim, com a roupa do adorador. Eu vi um jovem cantando numa igreja e a sua camisa dizia: sou adorador de Satanás.
Só que, como estava em outro idioma, ele não sabia e ele estava lá. Quando ele chegou e o pastor viu, chamou ele à parte, e ele terminou o culto cantando com uma beca de batismo. E aí depois ele virou um pouco de chacota das pessoas por não saber o que estava escrito na roupa dele. Então, é muito importante a gente não ir atrás do modismo, não ir atrás da divulgação de símbolos, porque esses símbolos comunicam uma mensagem. E nós temos que ter em mente que Deus está trabalhando conosco para que nós revelemos que somos adoradores. E gostaria de terminar agora lembrando que quando Cristo veio, ele se tornou o único mediador entre Deus e os homens. O sacerdócio humano foi extinto em Cristo. Por isso que o pastor não é este mediador. O pastor é aquele que apacenta, que cuida, que nutre. É aquele que orienta, aquele que faz com que a congregação entenda as advertências de Deus, mas também que expresse a alegria de Deus recebendo a adoração dos seus filhos. Então, o pastor não está lá só com o cajado batendo, ele está lá também tirando a ovelha do perigo que está iminente da sua vida para protegê-la. Então, lembre-se disto, a vara é para cutucar, o cajado é para trazer a ovelha de volta perto do pastor. Então, é muito importante termos essa figura na nossa mente. E a vara não se bate, cutuca. E é muito importante ter isto em mente. É a ferramenta do pastor. E quando ele dá um toquinho na ovelha, a ovelha já sabe que tem que caminhar e tem que estar junto com o rebanho. Então, o pastor que tem essa responsabilidade de cuidar, ele está sempre preocupado com o cuidado desta ovelha que ele vai prestar contas ao seu Senhor. Mas uma das coisas que Deus está dizendo, e eu queria terminar com esse texto, que está no Salmo 96, verso 9. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Deus está dizendo para mim e para você que se vamos adorar ao Senhor, devemos observar o que ele está estabelecendo. Eu não estou dizendo um modelo de roupa. Eu estou dizendo que você tem que ter, ao sair de casa, uma preocupação. Minha atitude te agrada, Senhor? Os meus pensamentos te agradam, Senhor? A minha roupa te agrada, Senhor? A minha maneira de me conduzir te agrada, Senhor? Recebe, pois, a minha adoração. E isto precisa começar a ter um temor para que eu não me veja sendo rejeitado. Até a correção de Deus é porque Ele me ama e é porque Ele te ama. Então tenha isso em mente. Eu espero que a figura do sacerdote no Velho Testamento nos ensine um pouco a nós, sacerdotes universais, sacerdotes de nós mesmos, como nos aproximarmos de Deus. Você pode até estar dizendo, pastor, o senhor é muito antigão. Antes de você me rotular, pergunte se Deus está contente com você. E nunca me responda, eu acho que sim. Eu não estou te perguntando o que você acha. Eu estou perguntando qual foi a resposta de Deus. Eu tenho que ter a resposta de Deus? Ah, sim. Você precisa ter essa resposta de Deus.
E se todos nós tivermos a resposta de Deus para a nossa vida, vamos agradá-lo. Amém? Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Está nesse momento à disposição. Ok, então vamos orar, pastor Cristiano. Termine com uma oração. Pai, nós te louvamos por esse momento que podemos estudar a tua palavra e conhecer mais do que o Senhor deseja trabalhar em nossas vidas. Pedimos ao Pai que a tua palavra seja aplicada em nossos corações, conforme a tua vontade, Senhor. Agradecemos pela vida do pastor Salomão Júnior, que tem nos ministrado a palavra de Deus, e agradecemos pela vida de todos os alunos que participaram e que ainda estarão acompanhando esta aula. Que Deus abençoe a todos nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Hoje a sala estava bonita. Então, que Deus continue abençoando e volte na próxima quarta-feira. Obrigada. Vou pedir para os irmãos orar por mim, que eu não estou bem da mão. Aquela dor lá está me incomodando muito, pastor. Vou continuar orando. Vou continuar Irmã orando, porque já falei, né? Desde domingo a gente estava já orando por você, né? Obrigada. Vamos orar sim, Beth. Prazer em Obrigada. ver todos vocês, queridos. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite, Obrigada. irmão. Boa Obrigada noite, pela queridos. aula.